Professor Tiago aqui novamente. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre o continente da Ásia e fazer um encerramento para os nonos anos desse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vai ser um resumo assim de tudo que a gente aprendeu sobre esse continente, sobre as suas características físicas e para a gente encerrar, para a gente partir para um próximo conteúdo, tá bom? Então vamos lá, o continente asiático. Vocês já sabem que é o maior continente da Terra. Tem 44 milhões de quilômetros quadrados, tem até um pouco mais que isso, tá bom? Corresponde a 30% das terras emersas no globo terrestre, tá? Então, de todas as terras do globo, o continente asiático corresponde a 30% das terras emersas, tá bom? O seu limite, na verdade, no caso com o continente europeu, né, com a península europeia aqui, se for ver do modo físico, a Europa nem é um continente, né, é uma península da Ásia. Mas o limite do continente asiático costuma ser esses aqui, ó, os montes Urais na Rússia, que é essa cadeia de montanhas aqui. A Rússia é um país que tem terra nos dois continentes, ou seja, na Europa e na Ásia. De um lado dessa montanha é a Europa e do outro aqui segue sendo o continente asiático. Então, o limite do continente asiático europeu, um deles é esse, é a cadeia de montanha dos Urais. Mais ao sul, aqui vai seguir um rio chamado Rio Ural, também faz parte do limite do continente europeu com o asiático. O Mar Cáspio, tá? Você tem o Mar Cáspio como limite entre os continentes. Isso porque essa parte da Rússia aqui pertence à Europa, tá bom? E ela tem saída aqui para o Mar Cáspio, mas desse outro lado aqui já é Ásia, tá bom? Aqui você já vai ter os países aqui, Turcomenistão, Bequistão, enfim. O Mar Cáspio também é um limitador do continente asiático, tá bom? Mais um limitador do continente aqui é a cadeia de montanha do Cáucaso, entre a Rússia e a Geórgia aqui, né? Essa cadeia de montanhas aqui também é um limitador entre o continente europeu e o continente asiático. Esses países aqui, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, todos esses fazem parte do continente asiático. Bom, e mais um limitador entre o continente asiático e o europeu é o Mar Negro também, tá bom? Isso porque todos esses países aqui, Romênia, Bulgária, Moldávia, Ucrânia, fazem parte da Europa. Mas ao sul do Mar Negro, você tem a Turquia aqui, ó. Essa parte da Turquia é conhecida como Península da Anatólia. Ela faz parte do continente asiático, tá bom? Então, toda essa parte aqui da Turquia faz parte do continente asiático. A Turquia também é um país, assim como a Rússia, que tem terras nos dois continentes. Só que no caso da Turquia é desproporcional. A parte asiática é muito maior do que a parte europeia, tá? Então, ó, toda essa parte da Turquia aqui é Ásia, mas apenas a cidade de Istambul, onde passa um estreito, né? Do lado de cá desse estreito é Europa, tá bom? E desse outro lado aqui é Ásia. Então apenas a cidade de Istambul tem essa característica de fazer parte dos dois continentes. E no caso coloca a Turquia como um país que tem terras em dois continentes. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o mapa. Agora a gente vai falar dos limitadores do continente asiático em todos os extremos. Então, o limite do continente asiático no norte é o mar, né? É o mar do Ártico, né? Do Círculo Polar Ártico. Ao sul, você tem como limite aqui o Oceano Índico, que pega aqui, ó, a parte da Índia, tá bom? Nessa parte leste, você tem aqui o Oceano Pacífico. E aqui, os limitadores aqui é o mar Mediterrâneo, né?
Você tem aqui o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro como limitadores nessa parte oeste do continente asiático. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos povos, né, e das regiões que tem nesse continente. No norte do continente, na Ásia Setentrional, você tem povos de origem russa, né? É a região conhecida como a região da Sibéria, tá? Então a característica dessa região é uma região extremamente frio, é um frio rigoroso e longo, tá bom? E você tem povos de origem russa nesse norte da Ásia. No sul, você tem a presença de povos da Índia e da Indochina, né? No caso aqui a Índia, Nepal, tá? Nepal faz parte dos povos da Indochina. Então, nessa parte sul meridional da Ásia, você tem a característica de povos indianos, tá bom? Aqui você já tem presença do clima equatorial, tá bom? Onde os verões são muito chuvosos e muito quentes, tá bom? E os invernos, ao contrário, muito seco e com pouca chuva. Bom, dando sequência aqui, você tem o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático é a característica dele. Ele está presente em esses países. Muitos deles são ilhas, né, como Indonésia, Singapura, Filipinas. Todos esses países são ilhas, né? São países que fazem parte de grandes ilhas. E tem esses outros países aqui que tem um litoral bastante recortado, como Vietnã, a Tailândia, Myanmar. Então são países que têm um litoral bem recortado. Bom, aqui você tem presença de uma floresta muito parecida com a floresta da Amazônia, tá bom? Floresta equatorial úmida. É um lugar que também chove bastante no Sudeste Asiático. E a característica é que são povos e que a maioria desses países aqui são ilhas. Uma outra característica também é a grande presença de vulcões nessa região. Bom, é uma região que é bastante afetada por placas tectônicas e por movimentos de vulcões, ok? E aí você tem aqui o Extremo Oriente. O Extremo Oriente, a característica principal é de povos milenares, ou seja, uma cultura muito antiga no Japão, das duas Coreias, Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e também da China, tá? Também a China faz parte, China e Taiwan. Então é Taiwan, China, as duas Coreias e o Japão. Esses países fazem parte do Extremo Oriente, povos de origem milenar. E as duas últimas regiões, vou começar aqui pela Ásia Central. A Ásia Central é os países lá que terminam com ão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão. Todos esses países, eles não têm saída para o oceano, bom? Para o grande oceano. Alguns têm saída aqui para o Mar Cáspio, mas não para o grande oceano, tá? Como o Pacífico ou o Atlântico. Esses países aqui, eles estão sob o clima semiárido, né? Na presença de alguns desertos, algumas áreas desérticas. Então, tem a presença desse clima nessa região. E a última região da Ásia que a gente vai falar é o Oriente Médio, palco de grandes conflitos mundiais, principalmente em relação ao petróleo. É uma área que tem bastante dessa riqueza. Você tem como destaque aqui a Arábia Saudita, tá? Você tem a presença de um grande deserto aqui na Arábia Saudita. Então, o clima principal do Oriente Médio pode-se dizer que é um clima de deserto, tá? Um deserto quente, seco e quente, aqui da Arábia Saudita. Bom,
Não existe apenas esse deserto aqui na Ásia. A Ásia é um continente muito grande, tem a presença de muitos climas e também de vários tipos de vegetação, né? Como eu falei para vocês, aqui tem um deserto quente e seco, que é o deserto da Arábia Saudita. Porém, tem outros desertos, como por exemplo o deserto de Gobi na China. É uma região, é um deserto, mas é um deserto frio, tá bom? E você tem a área da Sibéria também, que não deixa de ser um deserto, só que é uma área extremamente frio, de deserto, de gelo, né? Um frio extremo, tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa aulinha foi só para a gente recordar, fazer um resumo, um apanhado geral sobre o continente asiático. A partir desse momento, agora a gente vai entrar em alguns países, né? A gente vai falar, vamos começar falando do Japão na próxima aula, tá bom? Então, eu vou falar as características econômicas do Japão, as características físicas e assim por diante. Então vamos falar de alguns países destaques aqui na Ásia. Um deles vai ser o Japão. A gente vai falar também da China posteriormente. A gente vai falar da Índia, tá? E claro que vamos falar de alguns países aqui do Oriente Médio, tá? Vamos falar também de alguns países aqui do Oriente Médio, que é muito importante. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Boa aula para vocês. Vocês vão fazer o resumo desse vídeo. Vocês vão escrever, eu vou dar atividade para vocês fazerem um resumo, tudo bem? Boa aula, até a próxima.